Salve Gears! Hoje lhes trago a origem e história da personagem mais enaltecida de toda a franquia Gears of War, a Rainha Mira. Então já deixe o seu like e se inscreva para me acompanhar nessa jornada de origem e em muitas outras histórias. A Rainha Mira nasceu 42 anos antes do dia da emergência, durante a Guerra do Pêndulo. Os filhos de pessoas que haviam sido infectadas pela emulsão costumavam apresentar um certo quadro de saúde debilitado, mas a pequena Mira era diferente. Ela mantinha um sistema imunológico muito forte e apresentava um desenvolvimento físico nitidamente mais lento do que os das demais crianças da sua idade. A CGO, ciente da contaminação sofrida pelos mineradores e seus filhos, decidiu analisar a situação e iniciar um tratamento médico junto ao seu departamento de saúde, onde fundaram o Centro de Pesquisa Nova Esperança. Lá, a CGO tinha como objetivo encontrar a cura para a doença chamada ferrugem, que destruía os pulmões dos enfermos. Mira, por ser filha de mineradores e ter vivido em uma colônia de mineração, acabou por ser realocada junto aos demais, e no centro de pesquisa foi designada como EV-184-9. Dr. Niles não demorou para iniciar suas pesquisas. Ele passou a usar as crianças e os adultos como cobaias, testando-os, injetando emulsão para estudar os efeitos da exposição, e constatou que isso gerava estresse e degeneração das células. Durante seus experimentos, foram constatadas que algumas células apresentavam pequenas mutações pontuais, algo que Niles considerou como um ponto positivo em sua pesquisa. Dr. Torres descobriu que Mira não apresentava degradação celular, apesar de ter sido exposta a níveis letais de emulsão, e em vez disso, ela exibiu regeneração celular positiva. Ao constatar essa descoberta a Niles, ele concluiu que Mira tinha imunidade genética completa aos efeitos nocivos da emulsão. A pequena Mira acabou por ser separada das demais crianças, e foi quando recebeu o seu quarto e alguns benefícios por ser especial. Sendo monitorada 26 horas por dia, os cientistas esperavam transferir a sua imunidade às outras pessoas. Mira, quando soube que poderia ajudar a curar as demais crianças, se ofereceu de bom grado, mas não sabia que seus remédios eram a emulsão usada para que pudessem testá-la. Com a emulsão tendo capacidades mutagênicas, Dr. Niles propõe iniciar um processo transgênico com as criaturas da cavidade, partindo da premissa de que elas eram imunes à ferrugem por conta do seu habitat. Niles começou a mutar as crianças com o seu processo de transgenia, e uma delas acabou por desenvolver uma mutação estranha. Sua aparência física mudou completamente e lembrava as criaturas da cavidade, mas ele acabou desenvolvendo a capacidade de regeneração. Mais tarde, este pequeno seria conhecido como Wukong. Com os resultados desse mutante, Niles decidiu ir por outro caminho. Ao invés de encontrar a cura para a ferrugem, ele decidiu por aprimorar a espécie humana. As demais crianças que foram vítimas destes experimentos acabaram por se tornar os Sires. Mira sentia muita empatia pelas crianças, inclusive por Wukong, considerando-os seus amigos. Conforme os experimentos se desenrolavam, Dr. Torres constatou que Mira apresentava um processo de envelhecimento desacelerado em 50%. No Monte Kadar, Mira foi nomeada como uma colaboradora de Niles para suas pesquisas e era tratada como se fosse uma posse do cientista. Os demais pesquisadores iniciaram testes utilizando células-tronco humanas junto ao DNA Sire, mas somente foram obter sucesso ao utilizarem as células-tronco embrionárias de Mira. Com isso, eles criaram um novo ser vivo, nomeado de UL-119-2, designado como matriarca. Essa criatura possuía a incrível habilidade de reprodução e, através dela, fora criada a primeira geração de locustes. A característica fúngica da emulsão de usar impulsos elétricos para compartilhar e processar informações internamente concedeu aos locustes uma espécie de consciência coletiva, com as células-tronco embrionárias de Mira os tornando sujeitos
a um controle telepático. Mira usava seu lobo temporal para exercer este controle, e com o objetivo de explorarem ainda mais essa capacidade, Dr. Torres desenvolveu um módulo de contenção para a matriarca, pois acreditava que suspendê-la em um fluido criptocrômico e conectá-la a Mira com a interface de um cérebro-computador poderia amplificar o vínculo psicomagnético que eles compartilhavam. Quando Mira foi inserida no dispositivo conectado à matriarca, suas habilidades telepáticas sobre os Locustes aumentaram significativamente. Conforme o tempo se passava, Dr. Torres e Mira estavam se aproximando, até que iniciaram um relacionamento. Niles estava ciente e permitiu que Mira pudesse gerar uma criança humana para seus estudos. Algum tempo depois, seria dada à luz a Reina, que recebeu o codinome DE872-3. Torres acaba se desiludindo ao ver que sua filha seria apenas um experimento na mão de Niles. Ele, sem avisar, sequestra a pequena Reina e foge do laboratório. Com a fuga bem-sucedida, Niles diz a Mira que ambos morreram. Ele tinha como objetivo manter Mira presa para que ele pudesse continuar seus experimentos. Mas a cobaia, que Niles tanto queria manter consigo, acabou desenvolvendo um ódio pelos humanos. Um ódio tão grande que fez ela ter repulsa de se ver assim, aumentando cada vez mais a sua simpatia com os Locustes. Mira estava ampliando seus poderes, ampliando seu controle, e quando os Locustes desenvolveram a Lexgrama, ela passou a escrever e falar na língua deles. Essa relação simbiótica estava se aprofundando, e quando Niles, prestes a separar a matriarca com medo de que ela se revoltasse, falha e descobre da pior maneira que Mira já havia descoberto todo o seu poder, todo o seu potencial. Ela ordena que os Locustes matem todos os humanos e fujam com ela. Mira e os Locustes, que conseguiram escapar do laboratório, fogem para a cavidade e lá dão início à sua própria civilização. Na cavidade, e agora com sua capital Nexus, Mira utilizou o conhecimento genético que havia adquirido de Niles para continuar produzindo e mutando os Locustes e animais da cavidade. Fora fundada o Conselho da Rainha, composto pelos primeiros Locustes e alguns dos mais importantes para a Horda. Com o desenvolvimento tecnológico desta nova sociedade se baseando em achados e roubos de tecnologia humana, a Rainha Mira liderou os Locustes durante todas as décadas de existência daquela civilização e esteve presente durante a Guerra Lambent, travada no subsolo, encabeçou a invasão da superfície, ou chamado Dia da Emergência, Queda de Ilima, Tempestade na Cavidade, Naufrágio de Tallinn, Cerco ao Monte Nevado, Cerco a Nexus, Conflito em Endeavor, Cerco a Azura. E também fez a liderança da Horda Selvagem, que foi apresentada em Gears of War 3. Sua personalidade tinha como característica mais marcante o traço maternal. Quando criança, ela exibiu características de altruísmo, carinho e sacrifício. Ciente de que era imune aos efeitos nocivos da emulsão, ela estava ansiosa para ajudar os cientistas a encontrarem uma cura para as demais crianças doentes com a ferrugem. À medida em que as crianças se transformavam em cybers a partir dos experimentos grotescos de Dr. Niles, Mira ainda sentia carinho por eles, apesar de sua aparência e natureza. Mira, quando mais velha, ela tinha consigo opiniões xenofóbicas contra a humanidade, e por mais que ela fosse uma humana, ela não se enxergava dessa forma. Para ela, os humanos eram inferiores e dominavam apenas a arrogância, ignorância e destruição. Os culpava por terem roubado a sua infância e assassinado a sua filha e companheiro. Com isso em mente, ela era convicta de que os humanos jamais aceitariam os Locustes, mesmo se os Locustes os procurassem de forma pacífica. Ela acreditava que eles seriam oprimidos, presos ou erradicados se os humanos descobrissem sua existência. Para ela, este foi o fator decisivo na liderança de uma guerra genocida contra os humanos. Ela também olhava os Lambents como seres inferiores, Locustes que haviam sido corrompidos e não mereciam existir. Para ela, tanto os humanos quanto os Lambents tinham que ser erradicados. A Rainha Mira veio a falecer 17 anos após o Dia da Emergência,
pelas mãos de Marcus Fênix, após ser derrotada e não conseguir parar a arma de contramedida Lambent de Dr. Adam. Gears, este foi o vídeo de hoje, a origem da Rainha Mira. Espero que tenham gostado, então peço que deixe seu like e que compartilhe o vídeo com os seus amigos. Este pequeno gesto para você significa muito para mim. Agora permitam-me perguntar uma coisa: o que estão achando dos conteúdos aqui da SW Gears? Soldados, tenham uma excelente semana e que Deus nos abençoe. And his arrogance finally killed him. Feel that? That's from Dom. And everyone else you killed, you bitch.